Bom, eu vou ler Apocalipse, o último capítulo, a partir do verso 8. Estou lendo na nova versão transformadora, tá? Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: Não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: Não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Vejam, e eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles serão permitidos entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros. Ficam os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Que todo aquele que ouve diga: Vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Último capítulo, última parte, e termina de uma maneira assim, fantástica, né? Então, o que vocês acharam aí desse final? Começar com o João se dobrando aí diante do anjo, né? Por que a gente se dobra diante de alguém, será, hein? O que faz a gente se dobrar é a magnitude, né? A grandeza, a excelência. A gente se dobra a isso. E a gente se ilude, porque às vezes a gente se engana, né? João, ele foi se dobrar aqui, porque, afinal de contas, era um anjo que Deus havia mandado, né? Para falar com ele, para entregar, para mostrar as coisas, para direcioná-lo. E quantas vezes na nossa vida é assim, né? A gente se engana com aquilo que, às vezes, até Deus mandou, mas não é para a gente se deslumbrar com a grandeza daquele que ele mandou, mas é para se deslumbrar com ele, porque foi ele quem mandou. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Como que a gente se ilude muito fácil com algumas questões, né? E aqui não foi uma coisa pequena, gente, foi um anjo mostrando, se revelando, revelando a João profecias que ainda estavam para acontecer, revelando a grandeza de Deus. E nem assim era para que ele se dobrasse, né? Mas ficou
acendeu uma luz de alerta dentro da minha cabeça, sabe? Quantas vezes eu me dobro por grandezas que o homem às vezes faz. E hoje Jesus olha e fala: não, tem nada a ver com o homem, tem a ver comigo, Cícero. Se dobre a mim. Essa Mas foi a observação. é exatamente isso. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque a gente leva uma boa mensagem, né? A gente leva essa mensagem, essa boa mensagem. E às vezes as pessoas querem se dobrar diante de nós. E isso é uma blasfêmia, porque a gente tem que, como o anjo, né? Que é muito espiritualmente falando, né? Um ser superior ao humano nesse sentido, né? De espiritualidade, ele continua apontando Deus, né? A gente tem que, como líder, a gente tem que sempre pensar isso, a quem a gente está apontando, né? Se a gente está apontando para si mesmo ou apontando para Cristo. Então, isso no último capítulo, na última parte, é muito significativo, né? Um exemplo para liderança, né? Esses dias uma moça falou para mim assim, nossa, eu acho que eu vou precisar de uma Bíblia segundo a Edith. Eu falei assim, Deus tá repreendido em nome de Jesus, porque a vaidade humana, ela pode nos levar nesse lugar, né? E a adoração, interessante, né? Que Deus, lá no Jardim do Éden, ele criou para louvor e honra do seu nome, né? E se a gente não tomar cuidado, desvirtua isso. E a gente também, né? Se dobra diante de homens, ai, aquele pregador, ai, aquela pessoa. Claro que a gente deve honrar as pessoas e que caminham conosco e tudo, mas a glória, esse dobrar, essa adoração é só diante de Deus, né? É engraçado que o próprio anjo disse para ele, né? Não faça isso, eu sou um servo como seus irmãos, como profeta, como todos que obedecem o que está escrito, né? Não existe aí um superior, não, todo mundo. Adore somente a Deus, né? Aí, no versículo 10, no versículo 10, tem o não lacre com selo as palavras desse livro. O que que é isso aí? Ele tinha que continuar sendo falado, né? Que ele não podia ser é, fechado ali, mas que todos tinham que conhecer tudo que tinha sido revelado, não é isso? Assim, É, no sentido isso, de que a propagação tinha que continuar, né? Tinha que ser levada. exatamente. Vocês lembram de alguém que falou sobre selo e lacre de livro antes? Fora do Apocalipse. Lembram? Isaías, Isaías eu não lembro. Qual passagem que era de Isaías que eu não... não lembro. Mas não fala lá, é, peraí que eu vou lembrar como é que é, mas falava alguma coisa assim, lacre, é, Não é vou Daniel? achar. Daniel fala para Será que é lacrar, Daniel? né? Daniel fala para lacrar aquela mensagem que ele tinha recebido, porque não era para aquele tempo, né? Se eu não me engano, é o último capítulo de Daniel 12. O que que significa, então? O que que tem a ver, então, esse negócio de lacrar ou não lacrar? O que que vocês acham em relação ao livro, à profecia? Ó, Eu Daniel acho que 12, lacre, eu pode acho que falar. esse lacre, na minha forma de interpretar esse versículo, né? Eu posso estar enganada. Eu acho que esse lacre tenha mais a ver com a gente. É uma coisa pessoal. Porque ele fala assim, ó, não lacre com o selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. O que é mal, continue a praticar a maldade. O que é impuro, continue a ser impuro. E o que é justo, continue a viver de forma justa
que o santo continue a ser santo. Então, quando ele diz não lacre, eu acho que é uma ordem para nós. Não se feche aquilo que eu ainda tenho reservado para pessoas. É uma coisa direcionada. Se você é impuro e você se lacrar nessa impureza, você vai continuar cometendo impureza. Então, na minha concepção, eu não sei se eu vou conseguir falar o que está dentro da minha mente, mas eu penso assim: ainda há tempo, sabe? Não feche. A situação não está fechada. Então, quem quiser continuar praticando a maldade, vai continuar, porque a sentença ainda não foi fechada. Mais lá para frente a gente vai ver que aí ele vem, né? E aí não Uhum. vai a árvore da vida, toda aquela. Então, no meu ponto de vista, isso para mim é uma ordem bem pessoal. Císera, não encerre as profecias ainda têm que ser citadas, as promessas ainda podem se cumprir. Ainda existe uma palavra profética, ainda há esperança. Essa foi a tradução que eu fiz para mim. Se está certa, eu não sei. Me corrija aí. Então, tá. O que eu ia comparar é com Daniel 12, 9. Ele fala assim, ele respondeu, agora vá, Daniel, por aquilo que pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado, né? Então, parece que no tempo de Daniel não era tempo de revelar. Mas não era tempo de revelar o quê? Não era tempo ainda de revelar a vinda do Messias, mas hoje nós já temos a vinda do Messias revelada. Então, o livro está aberto, o selo está aberto, os selos do livro estão abertos. Essa profecia está aberta. Né? Isso que você falou faz sentido, Cícera. Está aberta para todo mundo, ainda é tempo. Né? É claro que uns vão fazer as escolhas erradas, vão escolher a impureza, a, a maldade aí, né, que ele cita, e o outro vai continuar a viver de forma justa ou em santidade. Quer dizer, cada um vai fazer a sua escolha, mas a profecia precisa estar aberta. E o que isso Sabe quer por dizer para nós, assim? Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Porque no próximo versículo ele faz o convite. Venham, eu vejo, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Então, quer dizer, para mim, esse versículo está condicionado ao de cima. É isso mesmo. Né? Ainda é tempo, né? Eu acho que a mensagem boa aí é que ainda é tempo. E eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou a história, né? Quer dizer, eu sou a história. Essa história toda escrita nesse livro que está terminando, né? Em todos os livros, sou eu, né? É Jesus dizendo, sou eu. Felizes os que lavam as suas vestes. Olha aí, a história está aberta, a mensagem está pregada, está entregue. Como diriam os meninos da educação física, está pago. Está aí, está pronto. Né? Você que tem que ser feliz ou bem-aventurado ao lavar as suas vestes, né? A eles serão permitidos entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Certo aí? Tudo bem? Vocês estão Aí houve quietinhos? uma mudança, né? Ele já não falava mais com o anjo, aí é Jesus falando com ele, né? Nossa, essa hora eu falei, gente, que coisa, né? Pensa, João ali, Jesus falando para ele, olha, presta atenção, tudo que você recebeu, que coisa linda isso. É, E é, esse versículo é a última bem-aventurança, né, do livro de Apocalipse, né? E o interessante é que comer da árvore da vida agora é permitido.
A gente viu isso a semana passada, né? Que o caminho está aberto agora, né? Não tem mais bloqueio, né? E bacana se ele não tinha lembrado disso, Edna, que é a última bem-aventurança, né? Uhum. Último convite. Então, talvez essa mensagem fique forte, né? Qual é o nosso último convite? A felicidade. É sempre Cristo, né? Assim como o primeiro, ele é o último, né? O último convite à felicidade, à bem-aventurança, né? Do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira, né? Do lado de fora ficarão aqueles que não se lavaram na veste do cordeiro, né? Porque, de alguma forma, cada pecado que a gente comete está nessa lista aí. Então, isso não tem a ver com separar as pessoas, tem a ver com as pessoas se separarem ao lavarem-se nas vestes no sangue lavarem as vestes no sangue do cordeiro ou não, né? Jesus, aí olha que bonito. Mara falou, né, que essa passagem do anjo para a fala de Jesus. Olha esse versículo aí, Edna, para a gente, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Agora é o próprio Cristo que nos revela, né? Quem ele é, qual é o propósito da história. É o próprio Cristo. Ele é a origem de Davi. Ele é aquele prometido para o trono de Davi, o trono eterno. Tem uma passagem que fala que aqueles que obedecerem receberão a herança prometida a Davi, né? A herança prometida a Davi é esse herdeiro eterno, que é Cristo, né? O herdeiro de Davi Uhum. não é Salomão, o herdeiro do trono de Davi, desse trono eterno, é Cristo, né? E ao mesmo tempo ele é Senhor, que nem a gente leu lá no Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Então, bem interessante isso. E quando a gente ouve isso aí, quando a igreja ouve que Jesus é a origem de Davi, o herdeiro do trono, ele é a brilhante estrela da manhã. Igreja, o que que vocês dizem? Vem, o que está escrito no versículo seguinte, né? O Espírito e a noiva disse: Vem, todo aquele que ouve, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da água da vida. Não, a gente espera a volta dele, né? O próprio texto, né, denuncia o que que a igreja vai falar em relação a toda essa, essa situação que está acontecendo naquele momento, a espera, né, do prometido que virá. Vem logo, Maranata, né? A gente diria hoje, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem, vem, né? E a igreja não só diz para o noivo, vem, volta logo, como diria o pastor Gerson Borges lá naquela música que eu gosto, saudade de um lugar que eu nunca vi, né? Essa saudade que vem no coração pelo céu, né? Por esse estado constante da presença do noivo. E a igreja, em resposta a isso, usada pelo Espírito, né? Como um instrumento do Espírito ou junta ao Espírito, ela ainda fala: quem tiver sede, venha. Olha aí, ela continua proclamando a mesma bênção. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ela continua anunciando, né? Continua anunciando. Acho que esse final de Apocalipse é um convite para a igreja continuar anunciando, né? Certo? O pastor Hernandes fez um comentário em relação ao tempo, né?
que muitos ficam falando, ah, está demorando, por que está demorando tanto? Será que é isso mesmo, né? Está demorando muito. Ele falou, então, Deus não quer que ninguém se perca, né? Então, ele colocou de um jeito assim que é para que todos tenham, todos tenham a oportunidade de conhecer a palavra e de se salvar. Deus não quer que ninguém se perca. E há quantos milhares de anos, né? O Senhor continua falando: vem, vem, bebe, bebe. E quantas vezes a igreja deixou de pregar essa mensagem, mas o Espírito não. O Espírito Santo que habitou os nossos irmãos do passado, ele continuava dizendo através da boca daqueles irmãos: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eles descansaram nessa mensagem, né? O nosso descanso é essa mensagem. Vem, Jesus vem, né? E aí tem essa declaração solene. O que é uma declaração solene, gente? Alguém pesquisou aí no dicionário? O que é uma declaração solene? Não? Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo. Bom A dia. professora vai dizer o que é solene. É que nem a cerimônia que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Ou agora, né? Agora de manhã eu estava vendo que o presidente dos Estados Unidos faz um mês que ele está mandando o carro para cá, para ele poder andar lá no. Tem um carro dele oficial, né? É uma coisa solene, é pomposa, cheio de ritos cerimoniais, né? Seria que nem estar entrando lá no castelo, lá na Inglaterra, né? Uma visita ao príncipe. Aí tem um lado certo de cumprimentar, o lado certo de beijar. É algo bem Tem com um, os rituais, né? tem um Bem, protocolo, né? Tem tem uma. um protocolo a ser seguido. Mas professor é muito bom explicando, né, gente? Adriana, o que você acha? Por que Jesus declarou solenemente isso aí? Essa. Porque às vezes a gente se foca muito, né, nas palavras dessa profecia para não acrescentar, para não tirar. Mas por que isso foi dito de uma maneira tão protocolar? Vamos usar então um sinônimo. Acho que tudo que Deus faz, ele nos mostra o passo a passo, o protocolo de como a gente conseguir, né? Ele já deixou certo o caminho, né? Então, acho que é porque ele já nos dá a receita. Veja bem, vai acontecer assim. Isso é o protocolo, isso é o caminho preparado para que a gente possa chegar aqui, né? Então, como a gente viu aqui em Apocalipse, né? Vários eventos, né? Alguns, como diz a Mara, alguns a gente nem queria presenciar, a gente já queria estar lá no cantinho reservado, mas existe toda uma sequência de fatos que precisam acontecer para que realmente ele possa reinar, estabelecer o seu reino aqui. Né? Então, acrescentar alguma coisa a esse protocolo, retirar alguma coisa da palavra de Deus, é uma grande infâmia, porque é você não acreditar naquele que prometeu, naquele que planejou, naquele que escreveu, né? Então, a gente ouviu esses tempos atrás que a Bíblia precisava ser atualizada, não ouvimos esses tempos atrás isso? Né? Eu entendo o que a pessoa quis dizer lá dentro do contexto que ela disse. A gente precisa ler com os olhos do século XXI, não dá para ler a Bíblia com olhos de 1500 no século XXI. Mas ela não precisa ser atualizada.
Ela precisa ser lida dentro da nossa realidade, é isso, né? Agora, atualizada, a palavra foi muito ruim, porque ela não precisa, né? Você vai falar, Edna? Então, é que eu pensei, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Então, essa questão de atualização está muito fora, né, daquilo que Deus tem preparado para nós, porque a cada manhã que você acorda, é, Deus continua sendo o mesmo, né? E a palavra dele vai se renovando na nossa vida, porque ele vai nos alimentando com aquilo que é necessário para fazer com que nós continuemos a andar nos caminhos que ele preparou, continuemos a realizar os protocolos que foram definidos por ele desde a eternidade. Outra corrente que tem surgido, a gente tem que prestar atenção no que está surgindo para a gente poder formar a nossa opinião, né? Outra questão que está surgindo é uma exclusão do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento já não fosse mais parte do todo, porque depois de Jesus o Antigo Testamento não tem nenhum valor. Eu vi uma pessoa comentando isso, não que ela pensasse assim, mas que ela ouviu essa tese e ela queria me perguntar o que que eu achava disso. O que que vocês acham disso? Gente, esse aqui está Eu ia falando. falar. Sem dúvida nenhuma. Eu digo, o Antigo Testamento ele é para nos apontar para Cristo o tempo todo. Então, se a gente não olhar para o Novo Testamento como esse apontamento, a gente fica sem base para o nosso evangelho. Não, a base do nosso evangelho está toda fundamentada no Antigo Testamento, é que é a sombra do que há de vir, é assim que a Bíblia diz para a gente, que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que eles viviam a sombra daquilo que ainda haveria de acontecer. Então, não tem como você anular, não tem como. É como você pegar uma criança ela vive à sombra do pai e da mãe, até ela se tornar capaz de viver. E como você vai anular o pai e a mãe? Não tem como, ele precisa viver à sombra daquilo, né? E a, Hoje, e a gente pega lá, né? Aqui mesmo no versículo 13, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, primeiro, o único, o princípio e o fim. Aí a gente vê lá em João, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Aí a gente vai em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não tem como você não ter esse elo de ligação. No último capítulo, ele fala sobre Jesus está no princípio, eu sou o alfa, eu estou no princípio. No começo do Evangelho, no princípio era o verbo, e você vai lá em Gênesis, começa. No princípio, que eu. Então, não tem como você desvincular, né? Se Deus é o mesmo em Gênesis, é o mesmo nos Evangelhos, e ele continua sendo o mesmo no último capítulo do livro de Apocalipse. Eu posso só dar uma, para deixar a coisa um pouco mais complicadinha. A gente não mudou muito o papel da mulher em relação ao que está escrito na Bíblia? A gente não fez uma coisa muito diferente do que Paulo recomenda e Paulo fala? não. Não é para. Eu estou sendo sincera, gente. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Mas não é isso que está escrito lá. Nós mudamos isso, não mudamos? Ou eu estou biruta? Eu acho que Lá ele nós não. fala que a mulher deve ficar calada na igreja, que a mulher não deve ser a líder. A mulher ela tem que estar atrás. Na Hoje, casa, na casa. na igreja, ele fala Não, não. na igreja, Paulo fala na igreja. A Sim, mulher a não mulher, deve falar na igreja. mas isso é um conselho de Paulo, é um conselho de Paulo. Ele fala isso, que é um conselho dele, Mas, né? Quer ver uma coisa? Abre aí em Esdras. Eu descobri isso hoje. Eu descobri isso hoje mesmo, hoje, só para não ter dúvida. Esdras, Peraí, é o capítulo 2. Deixa eu só achar o versículo aqui. É só Vers- para complementar. Se a gente acha que É o versículo 64. Esdras 2, o versículo 64. portanto, os que regressam para. Não, 64? É,
Portanto, os que regressaram para ajudar, Foram 42.360, além de 7.337 servos e servas, e dos 200 cantores e cantoras. eu fiquei encantada de saber que quando Esdras volta, né? Quando Esdras não, aliás, esse aí foi a primeira leva que voltou, Esdras só volta mais adiante. Voltou, existiam cantores e cantoras. Eu até fui ver na outras traduções para ver se isso não era uma tradução da, da NVT. Na ARA, né? Na tradicional também diz cantores e cantoras. O tempo de adoração, a gente tem uma impressão de que era feito só por homens, mas não era. Débora foi uma profetisa. Débora foi uma profetisa, né? Esther foi uma líder no exílio, né? O problema é que Paulo deu um conselho e a gente forma a doutrina a partir de um conselho. Isso é o tirar e pôr coisas na Bíblia. É o que causa separação na igreja, né? Pois não, Ed? Então, agora a gente precisa avaliar o contexto da igreja de Corintos. Gente, Paulo estava ali, colocou. Eu acabei de ler 1 Coríntios, né? Eu fiquei impressionada, por isso que eu estou falando. Eu fico impressionada como ele começou a colocar, a padronizar as coisas, porque as coisas estavam muito confusas lá. Então, ele precisou determinar algumas formas de comportamento para que as coisas andassem com ordem e decência. E nesse comportamento, as pessoas tinham perdido a sua localização, sua posição dentro da igreja. Então, quando ele fala que a mulher, né, é porque as pessoas perderam a engrenagem de como as coisas, o culto de adoração deveria ser realizado, né? Então, quando a gente fala sobre isso de Paulo, a gente precisa estudar quem Coríntios, né? A igreja de Coríntios, qual o problema estava acontecendo lá, né? Para que Paulo colocasse padronizasse o comportamento das pessoas que estavam naquela igreja, né? Porque se vocês olhar lá, filho andando com a madrasta, pessoal na idolatria mesmo dentro da igreja. Então ele precisou colocar umas regras dentro daquela igreja, dentro daquele contexto. Eu entendi desta forma. Por isso que ele falou para a mulher ficar quieta, né? Naquele momento, né? Isso não quer dizer que era ficar quieta O todos tempo os dias todo, da o resto da vida vida quieta, né? Até Quando a mulher foi criada, lá, a partir de Adão, a mulher foi criada como uma ajudadora idônea. Idôneo é do mesmo padrão, só que as funções de cada um eram diferentes e são diferentes, né? A mulher foi criada como uma ajudadora idônea, né? Se vocês verem, anotem aí, depois vocês leem a história das filhas de Zelofeade. Em Números 36, elas não herdariam a terra, porque não tinham um irmão homem para herdar a terra. As 5 filhas de Zelofeate vão até Moisés e falam assim: Moisés, pela lei, nós não vamos herdar a terra, mas nosso pai não morreu em rebeldia contra Deus. Ele morreu nos próprios pecados dele. E agora vai ser justo a gente, porque não tem um irmão, a gente não vai herdar a terra se nós caminhamos juntos. E diz a Bíblia que Moisés vai consultar a Deus. E quando ele consulta a Deus, Deus fala para ele assim: não vai herdar a terra, sim. As mulheres, a partir das filhas de Zelofeate, as mulheres que não tinham irmãos homens, elas herdariam. Tem lá uma regra que ela, como a terra era por povo, ela não poderia casar com alguém de outra tribo, mas elas herdavam a terra, né? Lucas, capítulo 8, leiam aí. Lucas, capítulo 8. Qual versículo? A partir do 1 até o 3. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidade. Entre elas estava Maria Madalena
de quem ele havia expulso 7 demônios: Joana, esposa de Guza, administrador de Herodes, Susana, e mais outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Elas sustentavam a obra, elas administravam o sustento. E outra coisa que Maria, a gente pensa que é Maria Madalena. Não, a Maria aqui que é definida é Maria que morava na cidade de Magdala. Então, a importância dela nessa situação, ela ser referida, porque geralmente era Judas, sempre o nome da pessoa e o local de onde vinha. Maria Madalena foi a primeira mulher que a gente vê na Bíblia que o nome dela é citada e a origem da cidade que ela tinha. Então, ela tinha uma importância, Maria, que morava em Magdala. Então, Jesus, nesse contexto aqui, a mulher tida também, Maria Madalena é tida como uma mulher, uma pessoa importante, que fazia parte dos que seguiam Jesus. Eu queria Só uma destacar. última coisa, Esther, só uma última coisa. Na genealogia de Jesus, escrita por Mateus, que era o mais hebreu, né, entre os apóstolos, o que mais queria afirmar, ele coloca 5 mulheres, né? O caso, Mara, desse texto é exatamente o que Jesus fala solenemente: não acrescente e não tire. O problema da teologia é quando a gente acrescenta ou quando a gente tira. A gente tira um versículo do contexto dele e faz toda uma teologia a partir desse versículo. Então, a gente tira. Ou então, a gente pega uma coisa, interpreta, atualiza, muda e faz de outra coisa, né? Então, a solenidade que Jesus está falando isso, com essa pompa, né, que a Adriana definiu tão bem, a minha teologia é o que está aqui, nem mais e nem menos. Nem para condenar, e nem para tirar, e nem para mudar. É isso aqui, a fidelidade. O povo de Deus desconheceu a palavra de Deus, e a partir de interpretação de um homem, ele começa a trazer essas coisas que dividem. Pode ver que a teologia de Deus sempre traz união, e a teologia do homem sempre traz separação, né? Desculpa, Esther, pode falar, querida. Não, imagina. Eu ia dizer sobre isso, a solenidade com que se fala, né? Você imagina que de Gênesis, no princípio, Deus, além de estar contando a sua origem, a nossa origem que está em Deus, conta a nossa história toda. Então, como é que você e tudo aponta para Cristo, como bem lembrou, desde que todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus não só estava na criação, mas como Ele, antes de nos criar, Ele planejou nos salvar. Né? Então, assim, isso é uma história contada, ela é solene. Ela trata de te tirar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, por favor, não me mexa nisso. Solene. É a sua vida, é a sua essência. Você foi resgatado por um preço inimaginável. Sabe o que é? Lá no início, Deus planejou, antes de te criar, te salvar. E tantas outras coisas. E sobre esse contexto, eu queria... Essa palavra da Edna é bem legal, porque realmente a igreja de Corinto estava num momento de bagunça, tanto é que Paulo chamou as pessoas de que eles estavam parecendo crianças. Então, assim, a bagunça devia ser tão grande que a mulherada devia entrar, falar demais, fazer discussão. Quem é que não sabe que mulher gosta de um barraco, de um fuxico, de uma, né? Então, sabe-se lá o que esse coitado presenciou, a igreja estava toda bagunçada, que viu as mulheres para pedir para elas ficassem caladas nas reuniões, que pareciam ser assembleias, coisas, outras reuniões solenes de outra, não de cunho de doutrinário, né? Então, assim, são coisas para a gente considerar. Coisas que a gente não deve nem tirar e nem acrescentar, né?
Uma Exato. coisa, por exemplo, poderia parecer para alguns que nós estamos num discurso feminista. Nós não estamos num discurso feminista, nós estamos num discurso bíblico. Por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, e isso desde Adão. Não é que Paulo fala lá, vós mulheres sede submissas aos próprios maridos, Pedro também fala, mas em Adão, Deus já fala, o seu desejo será para o seu marido, né? Então, a submissão da mulher, né, dessa auxiliadora idônea, parceira, que faz de tudo para que o marido seja sustentado e em paz. Isso é parte do trabalho da mulher, né? E o amor do marido, né? Ao cuidado do marido para a mulher, né? Então, não é um discurso feminista, a mulher tem que ter papel nisso, não é. A mulher não precisa, graças a Deus que a mulher, nenhum cristão, não vou nem dizer a mulher, nenhum cristão precisa de título, porque em Mateus, acho que é 23, vai falar, ninguém chamais mais de mestre, porque eu sou o mestre de vocês, nem de pastores, porque eu sou o pastor de vocês, né? A gente chama tradicionalmente de pastor, de bispo, de qualquer coisa assim, porque é um costume nosso, mas o nosso mestre, o nosso pastor é Cristo. E aí não tem, e em Cristo, o próprio apóstolo Paulo diz, não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Nós não temos nossa identidade mais a partir do que está assim, a nossa identidade é em Cristo, né? E é bonito a gente ter lido isso, essa declaração solene de Jesus no último tempo. Quanto que eu preciso conhecer da Bíblia? Eu preciso conhecer a Bíblia toda. Edith, mas a Bíblia toda é muito. Então, mas se essa é a palavra de Deus, sendo esta a sua ordem e fé, não dá para você ouvir uma pessoa que leu um versículo e fez uma interpretação daquele versículo que não faz parte do contexto da Bíblia. Mas como é que eu vou saber se eu ler? Né? Eu acho que desde o começo, o meu ministério nessa plataforma é motivar as pessoas a lerem a Bíblia toda. Porque a Bíblia toda é perfeita, como diz o apóstolo Pedro, né? Para redarguir, exortar, corrigir. É tudo, né? Não dá para a gente separar. E a gente vai vendo essas profanações do texto bíblico de quem não conhece a Bíblia. Porque aquele que conhece, ele não fala, vamos separar o Antigo Testamento, vamos atualizar, vamos modernizar, vamos contextualizar para a nossa época. Não, ele lê a história na história e o Espírito Santo revela qual o propósito daquela história ali, né? Fala aí, Se Edna. bem que, se bem que em todo o Novo Testamento, tanto Paulo como Pedro, como Jesus, eles, nos discursos deles, eles voltam ao Velho Testamento, O tempo todo. né? Não tem como. Como você vai ler aquela parte que ele está falando ali do Velho Testamento, né? Quando fala de Joel, sobre as profecias de Joel, está se cumprindo aqui no Novo Testamento. Então, quando você lê o Novo Testamento e vê aquela profecia, nossa, mas onde ela está? Quem falou? Você vai recorrer ao Velho Testamento, porque é lá que Jesus foi revelado. Desde o princípio, Jesus foi revelado, né? Então, não tem como você tirar que o velho não existe mais, é só o novo, que não é, o velho não tem importância. Toda a Bíblia tem importância, porque não sei se você estava falando aqui, eu estava pensando, Jesus Cristo, ele não foi uma segunda opção para a nossa vida. Deus, quando criou o homem e sabia que o homem ia pecar, ele não estava confiando só no homem, que o homem iria conduzir tudo de forma direitinha. Então vou dar uma segunda opção para o homem, porque o homem pecou. Não. Jesus Cristo, antes do homem ser criado, Jesus Cristo já existia, porque ele sempre foi, sempre será a primeira opção. É a nossa primeira opção. O A homem única, caiu, né? mas Jesus Cristo é a única. A única. É, não tem como, não tem como. Então, não tá fora daquilo que a gente lê na Bíblia. É tudo uma sequência lógica das ações de Deus na vida do homem. Eu acho que essa declaração de Jesus é não se deixem enganar. Não se deixem enganar, né? Medita, lá no Antigo Testamento a gente lê, medita nela dia e noite,
escreva nos umbrais das portas. Aí o judeu põe lá umas escritinhas e passa e põe a mão e beija. Quer dizer, a gente transforma aquilo que é santo e sagrado num ritual, né? Mas a Bíblia é sagrada quando eu abro e leio, né? Quando eu abro e leio, porque o Espírito Santo usa para revelar. Então, aí eu vou saber, vou poder saber se aquilo é a vontade de Deus, se não. Como é que você sabe a vontade de Deus? Ué, contra a palavra de Deus, a vontade de Deus nunca é. Se não está aqui, não precisa nem testar. Hoje de manhã eu estava lendo também, eu estava lendo Esdras, né? E lá fala do Urim e Tumim, né? Aqueles objetos de sorte, né? E eu vi uma referência muito bacana que o pastor falava que hoje o nosso Urim e Tumim, agora eu acho que é Urim e Tumim, é a palavra de Deus. Essa daqui é a sorte que a gente lança para saber se é a vontade de Deus ou não uma coisa. É só abrir e não abrir e ler um versículo assim aleatório, né? Mas conhecer a palavra de Deus. Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se vocês conhecessem a verdade, se vocês realmente conhecessem a palavra de Deus, vocês saberiam que ela testemunha e testifica de mim, né? E agora, para terminar, que nós já passamos o tempo. Gente, deixa eu falar um negócio, né? No ano que o meu marido foi recolhido pelo Senhor, Deus me colocou no meu coração um desejo de ler a palavra dele. Eu sentei e comecei a ler, porque eu queria a resposta para a situação que eu estava vivendo naquele momento. E Deus se revelou através da palavra dele. Da palavra dele, quando Moisés foi questionar para o povo lá que estava para atravessar o Mar Vermelho, e que ele falou assim: olha esse povo, o que está fazendo? E Deus falou assim: está tudo dentro dos meus planos. Então, tudo que tem acontecido na palavra de Deus e acontece em nossas vidas, está tudo dentro dos planos de Deus. Ele não tem falhado em nenhum momento. Nós que de vez em quando temos pisado na bola em alguns momentos, mas Deus nunca falha com a palavra dele, porque a palavra dele continua sendo viva, eficaz, transformadora em nossas vidas. É linda, Edna, que é só de vez em quando, né, querido? Você é só de vez em quando. Ai, Mas ai. Eu sou amiga da Edna, porque é só de vez em quando que ela pisa no Não, mas de vez em quando é uma forma amenizada da gente não ficar com as costas muito curvadas pelas pisadas que a gente dá na vida. O dia tem 24 horas, 23 horas eu piso na bola. Ai, olha, eu sou aí, ó, sou desse time aí. Mas até dormindo, Pelo menos dormindo. Até dormindo, os meus sonhos elaboram. Só confirmam. Só confirmam que eu pisei. De vez em quando foi uma forma de amenizar nossa situação perante a cruz de Cristo. Mas olha, vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Vamos terminar aí. Aquele que é testemunha fiel. Olha só. Olha só. Ai, isso é demais. Vamos terminar com esse, né? Aquele que é testemunha fiel a Jesus, o Cristo que vocês acreditam, esse que caminha com vocês, que ensina todas as coisas. Ele diz: sim, eu venho em breve. Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Amém. Vem, Senhor Jesus. Né? Que a graça, olha, vamos terminar com a bênção, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Que a graça de Jesus esteja sobre nós hoje, sobre vocês, para que ninguém nos engane, né? Para que ninguém nos engane, não sejam as circunstâncias a nos enganar, não seja o nosso próprio ego a nos enganar, não seja as nossas futilidades do dia, né? Mas que a gente possa estar firmado nessa graça. Era tempo de ler, se não era? Era. Meninas, eu vou encerrar aqui, a gente vai orar, eu vou encerrar, depois eu queria que vocês ficassem só mais um pouquinho para a gente falar sobre planejamento, pode ser? Vou pedir para a Esther orar. Pode ser, Estherzinha? Pode orar? Pode. Eu estou com o microfone aberto, é que no celular às vezes não tem essa noção, mas vamos lá.
Pai de amor, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigada, Senhor Deus, por esse nosso encontro, por essa mesa posta, pelo bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo que derramou o seu sangue para que a gente pudesse lavar as nossas vestes sujas e nos purificou com imenso poder. Pai, eu te louvo porque no final dessa leitura do livro de Apocalipse, nós podemos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a sua palavra se cumprirá. Não importa a circunstância, não importa o governo, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor virá. E nós fomos comprados por um alto preço. Esse preço já foi pago. E é Ele, Senhor Deus, que lava as nossas vestes e nos faz dignos de entrar na sua presença. Obrigada porque a sua promessa, Deus, é fiel, a sua palavra é única, o Senhor é o começo e o fim. Obrigada porque a nossa origem, Senhor Deus, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Há muitas coisas que nós não sabemos, mas nós não estamos perdidas, ó Deus, na nossa identidade e muito menos, Deus, estamos perdidas no caminho, porque o Senhor é o caminho. Então, obrigada, Senhor Deus, e nos ajuda a perseverar, mesmo quando a gente não estiver entendendo as circunstâncias, que a gente se lembre que o Senhor vem, que os seus propósitos se cumprirão, que a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, que a sua palavra seja o nosso descanso, quando a gente encontrar dificuldades, ó Deus, dores, lágrimas pelo caminho, quando a gente encontrar o medo, quando a gente encontrar a dúvida, que a gente se lembre, ó Deus, de que a sua palavra é fiel, é digna de toda aceitação, e que a sua presença, Senhor Deus, até que o Senhor venha, o teu Espírito Santo é esse encorajador, é esse que nos consola, esse que transforma, Senhor Deus, o nosso choro em sorrisos. É aquele que nos tira do chão, Senhor Deus. Às vezes nós estamos abatidas e o Senhor nos levanta. É o teu Espírito Santo que faz isso. Os frutos do teu Espírito, Senhor Deus. Que a gente possa viver uma vida que exemplifique, Senhor Deus, os frutos do Espírito toquem o coração e a vida de outros, para sermos testemunhas suas, para que desejem a tua presença, para que desejem, Senhor Deus, a tua companhia, para que te recebam como Senhor, o Cristo, o Cordeiro de Deus em suas vidas, que tira os seus pecados, que se humilhem, que confessem, que sejam regenerados, limpos, lavados. Isso a gente pede, Senhor Deus, por cada um dos nossos familiares, por cada um dos nossos amigos, dos colegas de trabalho. Nós sabemos, Senhor Deus, que a gente os apresenta e o Senhor se inclina para nos ouvir. E é o Senhor que busca, o Senhor que desceu do céu. Foi o Senhor que desceu para se fazer humano, foi o Senhor que veio atrás de nós. Então, nós sabemos que o Senhor irá atrás de cada um, e nós colocamos todos eles agora, cada uma de nós, certamente, está com o nominho do seu ente querido, do seu parente, que ela gostaria tanto que já estivesse gozando, Senhor Deus, da tua presença. Nós queremos colocá-los todos, Senhor Deus, diante do Senhor, crendo que o Senhor vem para eles também, que o Senhor irá guiá-los no caminho, Senhor Deus, da redenção, da recuperação da sua identidade, no caminho, Senhor Deus, do arrependimento, e terão as vestes alvas, e dirão junto conosco: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus de todo o universo, santo e digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. No nome desse Cordeiro bendito, poderoso, santo e justo, nós clamamos e louvamos o teu nome nesta manhã. Obrigada pela vida de cada uma dessas minhas irmãs, Senhor Deus, nessa caminhada. Obrigada pela vida de gente que se propôs esse desafio para a gente fazer essa leitura. Deus, obrigada, porque a tua palavra é ela que nos enriquece, é ela que nos fortalece, e nós estamos alegres. E agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja com os próximos passos. Nós queremos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos dirija para a próxima leitura. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém.